Amém? Eu hoje pus como título nesta exposição da palavra Procure ser equilibrado. Ontem tive a oportunidade de poder estar aí com os irmãos em Setúbal e falava com os irmãos naquele então que temos que estar gozosos na provação. É difícil, não é para todos, mas para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que estão em Cristo Jesus, tudo é possível e temos que nos alegrar não somente nas coisas que nos são mais positivas, mais aceitáveis, mas também temos que nos alegrar quando o Senhor nos leva a desertos e quando o Senhor nos leva a situações talvez não muito gostosas para nós, mas que temos que entender que tudo tem um propósito e tudo concorre para bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Então, dentro desse pensamento, eu hoje, com a ajuda do Senhor, gostaria de falar um pouco sobre equilíbrio, porque é necessário que sejamos pessoas equilibradas. E às vezes os transtornos que acontecem nas nossas vidas, não somente a nível natural, como também a nível espiritual, é porque existem desequilíbrios nas nossas vidas. Somos pessoas, o ser humano é uma pessoa, é um ser que é propício a que, segundo os entornos e os contornos de onde está inserido, assim a sua condição e a sua atuação altera. Então, muitas das vezes, essas mudanças repentinas fazem com que haja desequilíbrios no nosso procedimento e na nossa forma de estar. E isso, no Senhor, muitas das vezes leva-nos a esfriar-nos naquilo que o Senhor, com tanto esforço e com tanta dedicação, diariamente, vai fazendo e vai trabalhando nas nossas vidas. Eu gostaria por começar no livro do Apocalipse, no capítulo 3, do verso 15 ao 18, onde diz o seguinte: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente, tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Aqui o apóstolo João, depois, no livro da Revelação, quando o Senhor lhe trouxe revelação à sua mente, e curiosamente fiz um pouco de passagem por estas 7 cartas, estas 7 igrejas, e curiosamente em todas elas havia certos desequilíbrios. E o porquê de talvez João ter escrito estas cartas a estas 7 igrejas, porque realmente, aqui como diz no versículo 17, como dizes, isto era uma igreja visivelmente desequilibrada, não estava a perceber qual é que era a sua natureza naquele momento. Era uma igreja que sim, que havia um propósito para ela, mas que realmente, derivado a certas situações, estava num processo de desequilíbrio. E isso é algo que muitas das vezes acontece no nosso meio, no meio da igreja de hoje, que por momentos que não estamos à espera, que não estamos preparados, porque deveríamos ser homens e mulheres preparados, porque, como diz a palavra do Senhor, diz que o Senhor virá como um ladrão na noite, e então temos que ser como aquelas virgens sensatas, com a nossa candeia cheia de azeite, preparados para, quando o Senhor venha, estarmos receptivos e sabermos que
nada nos vai apanhar de surpresa, mas muitas das vezes não estamos tão preparados e quando vêm situações adversas às nossas vidas, isso provoca algum desequilíbrio. E às vezes são desequilíbrios muito radicais, ao ponto de às vezes afastar-nos de Deus. E isso é grave, irmão, porque eu, graças a Deus, nunca experimentei, espero que Deus me guarde, afastar-me do Senhor desde que o conheci. São quase 26 anos no qual permaneço nesta casa, com muitos altos, com muitos baixos, sim, é certo, muitas das vezes com muitos desequilíbrios. Esta palavra é para mim, mas quero-te a compartilhar também para ti. Porque muitas das vezes, em momentos de mais debilidade, em momentos de talvez de um pouco mais de frieza na nossa área espiritual, porque pensamos que tudo nos damos como dado adquirido, tudo já está consumado, tudo já foi feito, então por isso simplesmente tenho que seguir esta corrente e deixar-me andar e as coisas vão se proporcionando. Nem sempre é assim. A igreja de Laodiceia passava por uma situação complicada. E aqui o Senhor chama a atenção. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. É necessário ser rico espiritualmente para que não haja em nós desequilíbrios. Porque uma pessoa desequilibrada não é constante. E nós, no serviço que fazemos para Deus e no compromisso que temos para com Deus, temos que ser constantes. Deus não pode estar a contar com um exército que hoje está disposto a ir à batalha e amanhã, Senhor, deixa-me ficar na cama que a coisa não está muito propícia, está a chover, não me apetece enferrujar a armadura, não me apetece andar com os pés dentro da lama. Irmão, irmã, amigo, nesta manhã, a ideia é que tentemos buscar o equilíbrio, não somente na nossa vida natural, na nossa relação fraterna com os irmãos, mas sobre todas as coisas, no nosso serviço com o Senhor. Hoje vemos bastantes desequilíbrios espirituais nas pessoas. Como se não bastasse já os desequilíbrios de temperamentais, porque às vezes o nosso temperamento faz-nos provocar desequilíbrios, porque não conseguimos ter domínio sobre nós. Há pessoas mais impulsivas, há pessoas menos impulsivas, e isso muitas das vezes provoca bastante inconstância, bastante desequilíbrio. E não há uma linha de conduta no qual nós deveríamos de seguir. E isso é preocupante porque os tempos são tempos adversos, são tempos difíceis e são tempos nos quais nós temos que estar preparados. E para estar preparado temos que estar bem, temos que estar equilibrados, temos que estar conscientes daquilo que está, daquilo que vem e daquilo que nos espera. E para isso sabemos que, e temos a certeza, ainda ontem disse isso aos irmãos de Setúbal, que o melhor de Deus está para vir. Sim, é certo, mas temos que estar conscientes disso. E temos que estar realmente com uma linha de conduta. Ainda que haja sempre algumas oscilações, mas que não haja desequilíbrios bastante acentuados, porque isso vai prejudicar o nosso serviço ao Senhor. A graça de Deus não se vai afastar de nós, claro que não, mas poderá que no momento de desequilíbrio Satanás tome vantagem sobre a tua vida. E depois, claro, nós somos peritos em deitar as culpas sempre a Satanás e às pessoas e às coisas, mas não conseguimos perceber que estamos a passar por uma fase que não estamos a conseguir buscar essa plenitude, esse equilíbrio que tanta falta nos faz. Esta igreja pensava ser uma igreja autossuficiente, controladora, pensava que tudo estava controlado, que tinha todo o conhecimento. Mas, curiosamente, no mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, diz algo muito curioso. Diz, eis que estou à porta e bato. E ao que ouvir a minha voz
e abrir a porta e entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isto é uma mostra evidente de uma pessoa desequilibrada. Pergunto-te, é necessário Jesus bater à tua porta para entrar na tua vida? Ou temos que ter constantemente a porta aberta? Porque se somos casa de Deus, templo do Senhor, é necessário que o Senhor bata à sua porta para entrar na nossa vida? Quando isto acontece, irmão, atenção, estás a passar por uma grave situação. Deus não pode estar à porta a bater. Deus tem que entrar e sair das nossas vidas. Deus tem que ter o livre-arbítrio nas nossas vidas, porque Ele é o nosso Senhor. Nós somos sua casa. Nós somos o seu templo. Então como é que nós permitimos ter a nossa porta fechada? E a palavra de Deus aqui diz algo extremamente bombástico. Se alguém ouvir a minha voz, mas é necessário ouvir a voz do Senhor? A bater à porta? Então, mas nós não vivemos, o Senhor não vive em nós? Pergunto, igreja, o Senhor não vive em nós? Uma igreja claramente desequilibrada e insegura. A palavra de Deus relata no Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 1 ao 16, como Jesus ensinava aos seus discípulos, e em concreto a Pedro, como devia de ser equilibrado e constante, apercebendo-se o Senhor do seu temperamento e da sua impetuosidade, e de certo modo muitos de nós temos algo muito semelhante à reação de Pedro. Então, irmãos, gostaria que lêssemos então em João 13, do 1 ao 16, diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que as havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e lhe disse: o que faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro, repara, disse-lhe Pedro: me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: e se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe então Simão Pedro: Senhor, não só quero que me laves os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois não mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos foi feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Curioso. História impressionante. Normalmente, naquele tempo, o lavar os pés
era um procedimento comum. Era normal que chegasses a casa, se fosse quem fosse, e alguém te lavara os pés. Porque naquela altura não havia ténis Adidas, nem ténis Nike, nem sapatos Emporio Armani, nem Charles. Havia sim, era alpercatas, havia sim, era chinelos. E alguns, às vezes até nem sequer calçado tinham, andavam descalços. Então, era normal que à chegada de uma casa alguém te lavasse os pés. Mas o que não era normal era que fosse o mestre a lavar os pés. Normalmente esse procedimento era feito por um criado, por um escravo, por a pessoa que dava serventia na casa. Nunca pelo proprietário e, neste caso, menos por o Senhor Jesus. Pedro, automaticamente, na sua impetuosidade, no seu temperamento, disse: Senhor, és tu que me vais lavar os pés? Porque, claro, reconhecia a autoridade de Jesus. E Jesus, da sua forma doce e amável, explicou-lhe. E, curiosamente, depois de ouvir a explicação de Jesus, já não queria somente que o Senhor lhe lavasse os pés. Já era as mãos e a cabeça. Quer dizer, em suma, Senhor, dá-me banho. Se é assim, dessa maneira, eu pergunto, este homem estava completamente desequilibrado. Será que não entendemos os sinais de Deus? É necessário que o Senhor nos dê, muitas das vezes, raspanetes para que entendamos quais os sinais que nos têm que seguir e que têm que fazer parte da nossa vida? Não permitas que a tua impetuosidade, que o teu temperamento provoque desequilíbrio na tua vida espiritual. Porque isso vai trazer com que não entendas os sinais de Deus. Pedro, naquela fração de segundos, não percebeu o que o Senhor queria fazer com ele. Não percebeu a mensagem. Não percebeu qual seria o contexto daquele momento. Sim, era algo normal, mas nunca feito pelo Senhor. Poderia, ou se fosse ao contrário, sim, seria algo aceitável e não haveria tanta especulação. Mas como o Senhor sabia quais os handicaps daqueles 12 homens que estavam à sua volta, trocou-lhes as voltas. E, irmão, nós temos que estar preparados para que Deus nos troque as voltas. E não podemos ficar completamente perdidos, sem equilíbrio, quando vem algo fora do nosso contexto. Muitas das vezes o mal da igreja é que formata Deus segundo a sua sabedoria, ou segundo o seu intelecto, ou segundo a sua consciência. Formatamos a Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus é muito superior a tudo aquilo que nós possamos imaginar. E não conseguimos jamais conseguir formatar as coisas que Deus repentinamente provoca, traz ou faz que aconteçam na nossa vida e que nos apanhe, de certa maneira, desprevenidos. Porque quando nos apanham desprevenidos, nós oscilamos, perdemos o sentido. E isso provoca desequilíbrio nas nossas vidas. Amém? No livro de Abacuque, no capítulo 3, no verso 17 ao 19, diz o seguinte: Porquanto ainda que a figueira não floresça, ou não floresça, nem haja frutos na vide, nem o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como as das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém?
Não podem ser as situações nem os momentos que trazem desequilíbrio ou que nos destabilizam. Às vezes, estamos mal habituados. Porque estamos habituados a só receber. Ontem falava isso com os irmãos aí em Setúbal e notava uma reação um pouco estranha, porque, claro, estamos habituados a receber coisas boas do Senhor. E estamos sempre à espera que o Senhor traga sempre o melhor para as nossas vidas. E estamos sempre à espera, ainda que não compreendo se pensas que há alguma coisa má que venha da parte do Senhor. Mas há muitas pessoas que às vezes têm Jesus tão formatado à sua ideia que quando as coisas saem fora do seu prisma, fora da sua linha de visão, já põem em dúvida que será que isto é de Deus? Então, mas agora o Senhor está a permitir isto na minha vida, mas será que o Senhor está a dormir? Adormeceu? Esqueceu-se de mim? Levo tanto tempo à espera desta coisa e a orar e não... Então, mas aconteceu ao outro e não aconteceu a mim? Então, mas o Senhor deve estar a dormir, ou se calhar foi passar férias, ou estará em algum resort e não atende ninguém, ou não sei. Temos as coisas tão formatadas que quando algo acontece já ficamos um bocado desamparados. Já não sabemos muito bem se realmente aquilo que nos tem sido compartido, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós já vivemos em primeira pessoa, continua a ser real ou não. Então, mas eu ontem dizia aos irmãos que o braço do Senhor continua estendido. Ele não fechou a mão, nem o seu braço se encolheu. Ele continua disponível e continua acessível a todos aqueles que o buscam. Pedir e se os dará, diz a palavra do Senhor. Em Tiago, no capítulo 1, do verso 1 em diante, até ao verso 18, diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andavam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? A palavra estabilidade significa segurança, firmeza, equilíbrio. Quando nós, na verdade, estamos em situações de apuro ou fora do nosso modus operandi, que as coisas não estão a ser como nós esperávamos, porque o homem e a mulher, curiosamente, são pessoas que vivem expectativa. E muitas das vezes fazemos planos, e é bom fazer planos, mas não consigo perceber quando fazes planos e duvidas dos planos que fazes. E mais, conhecendo tu aquele que para ele nada é impossível e no qual, segundo tu, és seu filho e o tens como Senhor. Mas expões o teu plano, mas duvidas. Tens alguma dúvida? Porque a tua fé é mínima.
E diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todas as coisas nós conseguimos por fé. E se realmente existem momentos de instabilidade, de desequilíbrio nas nossas vidas, é porque a nossa fé se está a esfriar. Porquê? Porque não conseguimos perceber que na grande tribulação virá a grande bonança. Na grande dificuldade virá o grande alívio. Porque a palavra de Deus assim o diz, que Deus não permitirá prova alguma às nossas vidas que não nos tenha dado uma resposta cabal para que nós podamos suportar essa prova. Em nenhum momento Deus, até à data de hoje, te deixou desamparado. E talvez muitos agora poderiam exclamar, ou poderiam dizer, ai, pois, mas eu já estive assim e tive que sofrer. Talvez foi necessário esse sofrimento. Jesus Cristo sofreu até à morte de cruz. Ele tinha necessidade de sofrer? Foi ele culpado de alguma coisa? Inclusive Pilatos disse, eu não vejo culpa alguma neste homem. Mas, ok, daí lavo as minhas mãos. Se vocês preferem soltar um ladrão, soltem. Mas eu, a minha opinião pessoal, como autoridade máxima deste local, não vejo mal algum neste homem. Mas esse homem sofreu. E alguma vez pôs em causa, alguma vez houve desequilíbrio nessa sua peregrinação até à cruz, sendo cuspido, sendo apedrejado, sendo vituperado, sendo maldicido, enfim. Só lhe faltou mesmo foi arrancar a pele. Porque até o coroaram com uma coroa de espinhos. E lhe espetaram uma lança no costado. E pregaram-lhe as mãos e pregaram-lhe os pés. Algo... Enfim, não há adjetivo para qualificar aquilo. Bárbaro. Algo mesmo, enfim, de filmes destes de terror, mesmo algo muito de bolinha vermelha, ao canto direito. Mas em nenhum momento ele teve algum desequilíbrio. Mas quando isso é transportado para as nossas vidas e quando realmente o Senhor permite que, como eu dizia ontem nos irmãos, era motivo de contentamento 40 anos no deserto, de alegria e júbilo, tenho algumas dúvidas. Mas em nenhum momento Deus deixou de dar os seus sinais, ainda que eles não entraram. Mas nunca Deus deixou de dar os seus sinais àquele remanente que andou 40 anos a dar voltas e a contemplar a terra prometida. Supostamente não seria motivo de contentamento, mas essa prova, essa situação mais difícil, mais complicada, não pode provocar em nós impaciência, não pode provocar em nós destabilidade, porque essa destabilidade vai nos provocar desequilíbrios. E parecemos pessoas na corda bamba. Algo que eu gosto muito de ver no circo é os malabaristas. E esses que andam por cima daquele arame, e há inclusive pessoas que atravessam arranha-céus de uma ponta à outra em cima de um arame, com dezenas de metros de altura. Aquilo é impressionante, porque basta uma alteração climática, um vento mais forte de um lado ou de outro, e parecemos nós, crentes que sabemos que temos o Senhor diariamente ao nosso lado, que nos acompanha cada dia, que cada dia a sua misericórdia é nova com as nossas vidas, que não nos deixa faltar de nada, mas parece que temos incertezas e andamos com o Senhor assim um bocado na corda bamba, com medo de cair. E aqui em Tiago 1,6 diz, aquele que realmente tem alguma dúvida, pois que peça, porém, com fé, não duvidando. Se queres sabedoria de Deus, se queres realmente que haja a confirmação de algo na tua vida, pede ao Senhor mas que Ele te revele, mas sem duvidar. Porque diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar,
Quando nós, na verdade, no nosso caminhar com Deus, temos dúvidas em que o Senhor está por de cima de todas as nossas ideias e por de cima de todos os nossos planos, somos como a onda do mar, que vai e vem. E umas vezes tem espuma e outras vezes não tem espuma. E umas vezes arrebenta mais à frente, outras vezes arrebenta mais atrás. Todo o ser humano, todos nós, todas as pessoas, necessitamos de estabilidade e constância. Em Efésios 4, a partir do versículo 14, diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Não sejamos mais pessoas inconstantes, meninos inconstantes, que nos deixamos influenciar por situações externas. Porque não estamos habituados, não estamos preparados. Somos um pouco como as virgens insensatas, que nos pomos um bocado a viver a parte boba da vida, desfrutado quando as coisas são propícias a nós e quando tudo nos vem segundo a nossa condição e segundo aquilo que nós temos definido. Então aí, pois, vivemos de uma forma boba, desculpem a expressão, sem realmente estar atentos e precavidos, porque um caminho não somente é planície. Haverá elevação, haverá às vezes descidas bastante íngremes, haverá talvez algum buraco, o alcatrão pode que tenha rachado naquele sítio e há uma brecha. Há uma infinidade de situações no nosso caminhar que temos que estar precavidos para elas. Porque senão, quando somos confrontados com essa situação, o que vai acontecer? Lá estamos nós outra vez. Ai, que é desta? É desta que caio da corda. Ainda por cima não tenho nem rede por baixo nem segurança social. Estou desgraçado. É desta que me parte todo e nem sequer seguro tenho. E não vou receber a baixa. Enfrentamos situações muito complicadas. E hoje em dia somos, ainda que de certa maneira, um pouco apartados, mas temos que ser cientes e coerentes com a realidade que hoje em dia reina nesta peregrinação no qual tu e eu fazemos aqui nesta terra. A palavra de Deus diz que em Marcos 13, 7 e 8, diz que, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, diz a palavra do Senhor. Mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e fomes. Estas coisas serão o princípio das dores. É que ou nós não nos enxergamos, como dizem os nossos irmãos brasileiros, ou não entendemos, como dizemos nós em português. É que o Senhor tem tudo escrito. Não há nada de novo debaixo do sol. Se as coisas vêm a ti e tu não estás preparado, é porque não te atualizas. Nós temos aqui um manual. Faria, hoje trouxe a Bíblia. Deixei do tablet em casa. Temos aqui um manual que é espetáculo. Está tudo aqui escrito. Ontem falava com o Zé quando vínhamos no regresso para cá.
E é verdade. É que muitas das vezes nós não queremos ver, nem queremos ouvir, mas está tudo aqui. E neste caso nem queremos nem ler, porque está tudo aqui escrito. Então como é que vamos dizer ao Senhor, não, Senhor, desta apanhaste-me desprevenido. Eu não estava a contar com isto. Mas diz aqui, calma. Isto não é tudo. Isto não vai ficar por aqui. Os sinais estão aí, irmãos. Nós temos que estar precavidos. E como é que tu vais estar precavido? Tendo esse elo de amor com o Senhor, porque o Senhor ama-nos de uma forma incondicional. E o seu amor foi refletido naquela cruz, sendo ele vituperado, maltratado, perseguido, apedrejado, aí se manifestou o amor de Deus. Porque naquela cruz ele morreu em resgate da tua vida e da minha vida. A falta de amor, irmãos, muitas das vezes leva-nos a que nós, as pessoas, estejamos tão oscilantes e divididas. Nos dias que correm, cada vez mais, o homem perdeu referências. Um homem sem Deus é um homem sem referência. É um homem vazio. É um homem que não serve para nada. Pode que tenha algum sucesso a nível laboral e que esse sucesso a nível laboral possa dar uma vida, entre aspas, estável, que tenho algumas dúvidas. Mas como dizia ontem alguém, uma pessoa para morrer basta estar viva. Ou seja, não te adianta muito teres muitas coisas se depois, no momento da aflição, como eu ontem me recordava o nosso irmão Carocha aí no culto de Setúbal, quando falei com ele, ele disse-me, eu não estou preparado para isto. E lembro-me de falar com o Gustavo e o Gustavo dizer, eu estou pronto. Que reações completamente diferentes. E momentos, de igual maneira, angustiantes para ambos os dois. Um disse-me, não estou preparado para isto. Porque, claro, quando menos esperamos, vem a prova às nossas vidas. E então aí somos oscilantes. Somos como meninos perdidos no meio de um parque de diversões porque largámos a mão ao pai. Não há nada mais, imagino, frustrante e algo de pânico que uma criança quando perde o seu pai num parque de diversões ou numa feira ou num centro comercial. A criança fica em pânico. E nós deveríamos sentir-nos assim. Então, para que isso não aconteça, não largues a mão do Senhor. Mantém-te agarrado ao Senhor diariamente. Só que o problema é que só vamos ao Senhor quando realmente estamos em situações bastante apuradas. Enquanto as coisas vão bem, o papi está comigo e tal, até dizemos glória a Deus, aleluia, o Senhor é fiel. Este cristianês normal entre nós. Mas de repente as coisas, os ares mudam, não é? Ontem chovia, hoje faz sol. Ontem estava de casaco, hoje estou aqui cheio de calor. Isto é estranho, mas temos de estar preparados para isto. Como eu dizia, o homem perde referências e desconhece por completo quem é Deus. E diz a palavra de Deus em Isaías 1:3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Cada vez mais o homem está completamente perdido. Eu sei que já estou passado a hora, mas vocês têm que me ouvir, porque ainda tenho aqui mais umas quantas coisas. E como vamos reverter esta situação? Em 2 de Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao 10, diz o seguinte: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina,
havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentais à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ansiosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Quando realmente todos estes ingredientes fazem parte do nosso cozinhado, da nossa vida, em momento algum vamos oscilar. Em momento algum vamos ter dúvidas. Em momento algum vamos ter incertezas. Em momento algum vamos estar completamente desequilibrados. Porquê? Porque temos certezas. E nós, igreja, temos que ser uma igreja de certezas. E não podemos vacilar com as coisas do Senhor. Se aceitaste o Senhor, acata tudo aquilo que venha à tua vida. Agora, está prevenido, que é o contexto. Diz em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 13, vigiai e estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Estai vigiantes, estai firmes. Não osciles, irmão. Ainda que as coisas venham à tua vida e que te apanhem, de certa maneira, um pouco desprevenido, não osciles nesse momento. Automaticamente faz ligação ao Pai. Sintoniza. Oi. Sintonizamos muitos de nós, é 80 no carro, não é? Porque é a música dos nossos, nós que somos já um bocado jovens maiores, gostamos da nossa música antiga e sintonizamos a 80, não é? Pois sintoniza no momento da aflição ao Pai. Oi. Porque aí o Senhor vai trazer consolo à tua vida. Vai trazer a resposta. Vai-te dar equilíbrio nesse arame. Porque a nossa vida é uma vida que está constantemente debaixo de ataques. O que está lá fora não quer que isto que está a passar aqui dentro aconteça. Mas é que nem pouco mais ou menos. Não quer que tu sejas uma pessoa equilibrada. Não quer que tu sejas uma pessoa que não tens medo de andar, não tens medo de andar no arame. Não. Quero que tu, quando sobes a uma torre, tenhas vertigens. E passar para aquele lado, rapele. Não, tenho medo. Então isso me fogem as mãos. Então não há nada lá embaixo, não há uma rede. Não tenhas medo. Deus está contigo até ao final dos tempos. Como eu dizia ontem e digo-te hoje, o mesmo é o que estava ontem, é o Deus de hoje e é o Deus que será por eternidade. Ele continuará a ser o mesmo. E é o mesmo. Portanto, Ele está connosco. Em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 6, diz o seguinte: não dormamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Está atento para que não osciles. E para finalizar, chega ao fim. 2 de Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. E diz assim o seguinte, a essência de tudo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se avergonhar, que maneja bem a palavra de verdade. E o que é que isto quer dizer, irmãos? Todos aqueles ingredientes que nós lemos
anteriormente, que realmente estejam aplicados à nossa vida. Que estejamos sazonados com esses nutrientes da Palavra de Deus. Que realmente a Palavra de Deus seja algo que esteja vivo na nossa vida, a cada dia. E que realmente a apliquemos às nossas vidas. E que não te surpreendas, porque tudo está escrito aqui. Porque é necessário fazer votos a Deus. E quando fizeste votos a Deus, é para que o aceites e cumpras tudo aquilo no qual tu fizeste votos a Deus. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Deus. Senhor, e agradecer-te, Pai Deus, a oportunidade, Senhor, que me brindaste, Senhor, de poder expor a tua palavra, Deus. Eu te peço agora, em nome de Jesus, Senhor, que tu possas ajudar cada irmão, Senhor, cada irmã, Senhor, nesses momentos, Senhor, de alguma incerteza, Senhor, que tu, Senhor, possas estar atento, Senhor, a esses momentos, Senhor, e que nos possas amparar, Senhor, para que nenhum de nós, Senhor, tenha temores, receios, Senhor, sabendo de antemão que tu, Senhor, nos acompanhas a cada dia, diariamente, estás connosco, Senhor, mas faz, Senhor, com que essa lembrança seja viva nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas debilidades. Ajuda-nos, Senhor, cada dia a estar-nos precavidos, Senhor, a poder buscar a Tua palavra, a poder buscar a Tua direção, Senhor, a que a Tua palavra seja viva nas nossas vidas e que seja o nosso alimento diário, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta igreja, Senhor. Abençoa cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.